fazer a apresentação do nosso próximo palestrante, Neemias Nazaré Lourenço. Ele que é graduado em letras, japonês-português, aliás, graduando, japonês-português. Aí você vê que o cara é poliglota, hein? Ele também tem graduação já em letras espanhol, é bilíngue para surdos pela Faculdade Internacional Signoretti, atuou como tradutor e intérprete de Libras na Universidade Estadual da Paraíba, é atualmente professor de língua japonesa e língua alemã na Wizard, em Campina Grande, e servidor do Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia da Paraíba, aqui em Campina Grande. Foi responsável pelo Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais do IFPB, nos campos de Picuí e Esperança. E é atuante no campo de tradução e interpretação das Libras, da língua de Libras, bem como no campo de educação especial, com foco no sujeito social surdo e no sujeito social cego. Então, recebam com muito entusiasmo nosso palestrante, Neemias Nazaré Lourenço. Boa noite, Eugênio. Boa noite, Jéssica. Boa noite demais. Tudo bom com vocês? Eu vou pedir, certo? Primeiramente, né? Tenham dúvidas, né? Aí vocês colocam no chatzinho que eu vou pedir para a Jéssica ler depois, tá bom? Por favor. Seguinte, né? Assim, eu fiquei pensando como a gente poderia abordar esse tema tão importante que é a surdez, né, na área da saúde. Né, foi um pedido que me foi feito, né, estou aqui representando, no caso, né, bem dizer, o FPB, e também experiências que tenho, né. Bom, a pergunta para vocês, para a gente começar esse diálogo, é um surdo, né, aquele sujeito que ele não, né, ouve. Um mudo é um sujeito que não fala, e um surdo-mudo é um sujeito que não ouve nem fala, não é isso? Bom, esses três estão errados, certo? A gente, né, até pode estranhar, mas por que está errado? Porque a gente coloca esses três, né, essas três deficiências, digamos assim, em um patamar sobre um ponto de vista nosso, né, sobre uma cultura, como muitos dizem, né, normal, em face ao anormal. Quem trabalha com educação especial inclusiva vê que a gente não tem esses conceitos de normalidade e anormalidade. Nós somos todos iguais, apenas precisamos de coisas diferentes. Então, né, ao nosso ver, né, assim como da comunidade surda, o surdo, ele ouve, certo? Ele ouve com os olhos, né? Ele fala, certo? Então, para eles, um sujeito mudo é aquele que não consegue se comunicar, que não consegue estabelecer uma comunicação com os demais. Certo? Por isso que o termo, né, surdo-mudo ou mudo é muito pejorativo para eles, tá bom? Outro ponto interessante é que na área da saúde isso tem grande influência. Por quê? Porque isso, né, remonta a uma das três fases principais da educação dos surdos, que seria o oralismo. A corrente oralista, né, por volta do início, né, do século 20 até atual, né? Não vou dizer tão atual, ela apresenta o seguinte problema, né? Ela diria que o surdo, ele não tem uma deficiência, né? Ele tem uma doença. Então, naquela época, a surdez não era considerada uma deficiência, mas uma doença. Então, se é uma doença, logicamente teria uma cura. Qual seria a cura para isso? Para ele seria, né, fazer o surdo voltar a falar e a ouvir. Né? Essa corrente ela foi bastante criticada, mas ainda sofreu, né, trouxe ainda grandes prejuízos para a comunidade surda. Dentre eles, a gente pode dizer que, né, termos como mudinho, né, o surdo mudo ainda são bastante comuns hoje em dia. Ou que um surdo, né, fala dele é só baseada em gestos ou em mímica, né? Tudo isso ainda são resquícios dessa época. Felizmente, né, essa teoria ela caiu e foi substituída por outra chamada de comunicação total. Ok?
A comunicação total se baseava no seguinte, né? Notaram que o surdo ele é um ser consciente, né? Ele tem uma linha de raciocínio boa, né? Então ele não apresenta problema de fala, certo? O que precisa apenas para ele é ele ter uma língua em que se basear, né? Uma língua que lhe fosse natural, no caso a língua de sinais. Então a partir desse momento a língua de sinais para ele já foi permitido o uso, coisa que no oralismo não era. Então, há famílias inteiras de surdos no oralismo que eram proibidos de gesticular alguma coisa, porque lembram que o foco do oralismo era fazer o surdo voltar a falar e a ouvir. Na comunicação total, eles então tentavam usar as duas línguas ao mesmo tempo, a língua portuguesa e a língua de sinais. Qual o problema que isso gerou? A língua de sinais é uma língua com estrutura própria, certo? Então ela tem sintaxe própria, tem morfemas próprios, tem todos os parâmetros que a gente reconhece como língua. A sintaxe dela é bem diferente da língua portuguesa. Eu vou até lançar um desafio para vocês aqui, que quem puder ligar a câmera, né, para vocês prestarem atenção, né, e eu também poder dar uma olhada em vocês, né. Eu vou dar uma frase em português simples e vou pedir que vocês sinalizem ela em libras, tá bom? A frase é a seguinte: eu leio um livro. Certo? Então, né, os sinais eu, né, eu, o verbo ler, ler e livro. Aí, só que na sequência da libra você vai ter o sujeito, o objeto e depois o verbo, certo? Então você vai sinalizar, né, eu livro leio e vai falar oralmente mesmo, eu leio um livro. Então você vai fazer isso. Eu leio um livro, só que é ao contrário. Eu leio um livro. Foi difícil? Você fala uma coisa e gesticula outra, né? Sinalizar a outra. Né? As duas gramáticas, ela gera essa confusão mental na gente. Então, viram que isso... Pode ligar a câmera, tá? Quem quiser. Então, eles perceberam que ou você obedecer a gramática de uma língua em detrimento de outra, né? Ou seja, você ainda continuava com certo prejuízo, né, linguístico nesse ponto. Por fim, veio a comunicação total, né? A comunicação, veio o bilinguismo. No bilinguismo, o que acontece? O surdo aprende primeiro a língua de sinais, né? E quando ele já tiver uma boa base, ele já aprende português em sua modalidade escrita, certo? Lembrando que os surdos, né, como fala Quadros, como fala Gesser, ou Noura, eles são bilíngues, né, dentro de sua própria cultura. Desculpa, não só estava chamando aqui. Certo? Eles são seres bilíngues dentro de um próprio país, porque eles querem aprender as duas línguas, certo? Então, que influência isso vai ter, né, na área da saúde, né, na área que a gente pegou aqui, né? Se um médico, por exemplo, for atender um sujeito surdo, quais seriam as implicações que ele teria, né? Porque se você chamar, né, um paciente de mudo, então você está recorrendo muito à base ainda do oralismo, né, ainda com aquele preconceito linguístico que a gente já tinha falado aqui. Né, se você fizer atendimento errado, né, como já aconteceu aqui em Campina, que inclusive o surdo ele veio a surda, né, no caso, desculpa, veio a falecer, então, de quem foi a culpa? Foi do hospital, foi do surdo ou foi do intérprete que não pôde acompanhar naquele momento? Então são questões interessantes para a gente pensar nessa área da saúde. Outra questão muito interessante é que muitos surdos, eles são acompanhantes de intérpretes, seja da família, seja intérprete profissional. E muita coisa que, né, aliás, um fato que acontece recorrente é o médico está aqui, o surdo está aqui e o intérprete está aqui. E o médico falar com o intérprete, diga para ele tal e tal coisa, certo? Né? Então, o que é que ele tem? Nossa função de intérprete não é de, né, não é de perguntar as coisas para o surdo. Somos apenas o canal de tradução e interpretação. Então,
o que seria ideal? O ideal seria que vocês, futuros médicos, né, enfermeiros, olhassem diretamente para o surdo e direcionassem a pergunta para ele, certo? Então, uma estratégia que a gente utiliza bastante é que a gente fique ao lado do médico, por dois motivos. Né? Um, que vai impedir que ele, né, o médico, olhe para a gente, para pedir para a gente fazer essa pergunta para o surdo. E o segundo, porque o surdo não é o nosso paciente, o surdo é o paciente e será o paciente de vocês, certo? Então, não é responsabilidade nossa, ok? Bom, voltando, né? Tem um assunto bem interessante também, que é um surdo, ele é deficiente? Qual seria a nomenclatura correta? Um surdo, ele é um deficiente auditivo? Ele é apenas surdo? Ele sei lá, né? Ele é surdo-mudo? Como é que, né, vocês classificariam a nomenclatura para ele? Ele é uma pessoa com deficiência? Ele é uma pessoa deficiente? Como fica essa nomenclatura no ponto de vista de vocês? Né? Eu vou esperar só uma pessoa responder. Tá? Repetir a pergunta aqui. Né? Um surdo. Qual seria a nomenclatura correta? A pessoa com deficiência, é um deficiente, é surdo, é um deficiente auditivo. Como é que fica essa questão de nomenclatura no ponto de vista de vocês? Ok, portador de deficiência é um termo. Ok, vamos lá. Né? Para dizer a verdade, o termo portador de deficiência, né? Ele parou de ser usado desde 1995, na Convenção do México. Porque esse termo de portador dá a ideia de que é algo que ele porta e depois pode ser deixado de lado, certo? Então, por exemplo, eu estou portando um celular e deixo ele de lado. Então, como se o celular fosse deficiência, eu deixo ele, ok? Então, esse termo portador de deficiência não existe mais, ok? E se existir, ele está sendo muito mal empregado, tá bem? Então, temos outros dois termos ainda, pessoa com deficiência e pessoa deficiente. Débora Diniz, no seu livro, ela define o que é deficiência, e ela apresentando essa questão. Né? Apesar de eu ser muito favorável com a ideia dela, né, muitas pessoas não são e justificam. Ela alega que o termo, né, deficiente é o que melhor se empregaria nessa situação, porque denuncia, né, que aquele sujeito que vai ser atendido, ele tem uma deficiência. Mas também indica que o sistema governamental, o sistema de saúde, o sistema educacional não estão preparados para receber esse tipo de pessoa. Né? E não apenas surdos, né? Mas também outras deficiências. Então, esse termo de deficiente indicaria esses dois viés, né? Tanto do sujeito quanto o da instituição. Só que isso também gerou um problema, né, sério de nomenclatura, de conceituação. Então, hoje, né, definiu-se pessoa com deficiência, ok? Porque aquela pessoa com deficiência, ela tem consciência da deficiência dela, né? Inclusive, o termo surdo e deficiente auditivo são termos bastante polêmicos ainda na comunidade surda. Por que isso? Porque um surdo é aquele sujeito que, né, nasceu, né, com problemas, né, de audição ou com surdez, né, severa, profunda, né, ou seja, ele realmente não escuta, ou escuta um pouco, mas se ele souber Libras, ele se interessa pela cultura surda, teve engajamento com demais surdos, luta pelo direito do surdo, então ele é surdo, ele é um sujeito culturalmente surdo. Já a pessoa com deficiência auditiva é considerada aquele surdo que não quer saber de Libras, por exemplo, não se interessa por escolas bilíngues, se comunica muito através de gestos, tá? Então, temos esses dois viés. Na área de saúde, né, como vocês trabalham muito com o termo de deficiência, então vocês vão alegar que deficiência indica algo que não está funcionando bem, ou, né, algo que deveria funcionar bem, mas não funciona. Então, nesse caso, muitos médicos utilizam o termo deficiente auditivo. Isso é um termo técnico para dizer surdo. Em um artigo científico, você pode utilizar os dois. É mais indicado você utilizar o termo surdo, a não ser que, né, em um nível mais conceitual, um nível mais epistemológico, vocês utilizem
a surdez como um problema para outras coisas, certo? Para outros problemas de saúde. Tá? Então aí sim você poderia usar deficiente auditivo. Tudo bem? Vamos lá, né? Continuando então. Na área de saúde também vocês vão passar por muitas coisas, certo? E aí, lembrando que o paciente é seu, certo? É ele que está sentindo as dores. Não é o intérprete que vai estar lá. Tudo bem? Então, quanto mais sinais vocês aprenderem, pelo menos para um atendimento básico, né, para fazer a anamnese do sujeito, então seria muito viável. Então, foi pensando nisso também, e também um pedido que me foi feito, né, passar alguns sinais para vocês, certo? Nesse ponto, eu realmente preciso que vocês acendem as câmeras, porque como a língua de sinais é a língua gestual, né, uma língua sinalizada, um sinal equivocado ou uma configuração de mão equivocada pode gerar um outro sinal e fugir totalmente do contexto. Tudo bem? Então podemos ligar as câmeras? Pronto. Só você que ligou, Eugênio? É o aluno aplicado da turma, né? Bom, então vou usar a Eugênio como cobaia, tudo bem? Então o sinal de médico será esse daqui, ó. Médico. Por que o sinal de médico é assim? Porque isso daqui simula aquele antigo exame do martelinho no joelho. Ok? Médico. Se você for fazer o sinal de urologista, por exemplo, né? O sinal vai ser esse daqui. Eu não preciso dizer porquê, porque já está muito visível o porquê. Sinal de enfermeira, se eu tenho esse daqui. Como se fosse aquele chapéu. Enfermeira. Em Recife, eles definem enfermeira e enfermeiro com dois sinais diferentes. Eles utilizam enfermeira e o enfermeiro, eles fazem o desenho de uma cruz no ombro. Né? Aliás, no ombro não, no antebraço. Certo? Aqui. Temos também o sinal de atendimento. Então, nesse sinal de atendimento, a gente vai usar um recurso que a gente chama de análise de classificador. Então, isso daqui vai simular que é uma pessoa. Então, essa pessoa está vindo para cá, essa pessoa está indo embora. Então, o atendimento seria esse daqui. Atendimento, uma pessoa encontrando a outra. Outro sinal importante, né, é o de hospital. Hospital. Alguns vão fazer a casinha e a cruz. Hospital. O TI, a gente faz essa letração mesmo. U, T, I. Isso. Certo? U, T, I. Urgência, a gente usa a letra U na frente. Urgência. Urgente, rápido, precisa. Vacina, né, ou injeção, é só fazer a simulação. E vai depender muito também de onde vai ser aplicado. Ok? Então, vacina. Vocês querem saber mais algum sinal específico? Fugir a mente? Pronto, o que você está sentindo? Aí aqui você tem várias possibilidades, tá? Você pode fazer sentir o que? O sinal de o que? O que? Se você quiser enfatizar a pergunta, você vai fazer com as duas mãos. O que? Certo? Então, sentir o que? Eu noto que hoje em dia o sinal de o que está sofrendo uma variação. Estão fazendo o que? Então, sentindo o que? Lembre de fazer a expressão facial da pergunta, ok? Já que eles não, né, digamos assim, eles não ouvem o tom da voz, então tudo vai ser uma expressão corporal e também do rosto, que a gente chama de expressão não manual. Tudo bem?
Você também pode perguntar não, o que você está sentindo como problema, 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 qual? Ou então, problema, o quê? Né? É febre? É dor de cabeça? É tontura? É pressão, pressão alta? Diabetes? Tem mais algum sinal que vocês queiram saber? Ah, sinal de saúde, né? Saúde. Saúde. Doença. Doente. Curar. Sarar. Bom, para você se apresentar, você pode dizer, né? Vou ensinar então os cumprimentos. Sinal de dor, né? Dor. Fazer a mão em F. Dor. Dor. Sim, é para você se apresentar. Então vamos lá. Você vai dizer então o bom dia, ou então um bom dia, meu nome, meu nome, meu nome. Para perguntar o nome do paciente, então, seu nome. Lembre de fazer a expressão da pergunta. Seu nome. Você já sabe o alfabeto? Pronto, né? Temos aqui um especialista já. Então vamos lá. Vamos fazer o alfabeto então, né? A. Alguns vão fazer a letra A um pouco mais inclinada, certo? A, B, C. E o C cedilha? Como é que vocês fariam o C cedilha? Muita gente faria isso daqui, né? Só que não é, ok? O C cedilha, essa aqui, C cedilha. D. Cuidado com os dedos. Se fizer isso aqui é um sinal, se fizer isso é outro, tá? D, ou então pra frente. D, tanto faz. E. Junta, certo? F. Isso. O F ele é bem parecido com a letra T. T. F. G. H. Só rodar. H. I. J. Que letra é essa? H. A letra K, ela é bem parecida. Você vai subir. K. Alguma ideia de como é a letra L? É a letra mais difícil do alfabeto, não é? L. M. N. O. P. Como é que a gente vai fazer o P, né? Só apontar e descer o dedo médio. P. Q. Lembra do G? O Q é apontando para baixo. Q. R. Temos essa letra aqui. Lembra que letra é essa? A primeira que a gente viu. A. Então, o F é só polegar na frente. Ok? Ou, quiser, S. Também é viável, certo? A letra T, eu já disse. Isso. T. U. V. W.
Você tem que dar uma subidinha, porque senão fica parecendo o tridente do capeta, certo? Então, sobe. W. X. Y. Faz o sinal do red lose, né? Que eles falam, né? Y. E o Z é o mais difícil. Viu como é difícil? Né? É importante saber também que o alfabeto ele não faz parte da Libras, certo? Então você saber apenas o alfabeto não é suficiente, né? É você, né? Porque a Libras é a língua brasileira de sinais. Então se é de sinais, a gente não vai utilizar só o alfabeto. Seria a mesma coisa que a gente fala português e sair fazendo só a questão de palavra por palavra. T-I-P-O-E-U-E-S-T. Isso não é falar a língua portuguesa, isso é você só letrar a língua portuguesa. Não é isso? Então, o que acontece? Como a Libras é a língua brasileira de sinais, significa também que a gente não vai aprender uma língua de sinais e poder sair comunicando com surdos de outros países. É verdade? Só um minutinho. Então, o que acontece? Né? Cada país vai ter a sua própria língua. Então, como eu tenho dito a vocês, meu nome, vai sinalizar aqui assim, meu nome. Isso. E já nos Estados Unidos, eles vão fazer my name. My name. E, por incrível que pareça, na Inglaterra é outra sinalização. Eles vão dizer my name. Então, vou resumir meu nome, né? Muitos me chamam de Nemo. Então, no Brasil, meu nome, N-E-M-O, Nemo, o meu, né? Se for nos Estados Unidos, então, my name, N-E-M-O. E se for na Inglaterra, my name, N-E-M-O. Então, você saber uma língua de sinais não vai te ajudar muito a entender as outras línguas, certo? É assim como o português. Né? Aqui, a gente não pode estiver falando português nos Estados Unidos. Então, o surdo brasileiro, se quiser se comunicar com os surdos de lá, tem que aprender a língua de lá. Só que, ainda nesse aspecto linguístico, a área de medicina e todas as outras áreas, ela recebe um grande apoio, que é justamente os classificadores. Como eu já tinha mencionado, o sinal de atendimento. Acho que é um sinal bastante icônico, digamos assim. Ok? Ficou alguma dúvida? Vocês querem fazer algum comentário? Pronto, tem uma boa recuperação. Vamos lá. Qualquer coisa que você vai, né, não vou dizer qualquer coisa, mas um desejo seu, né, vocês, né, estou torcendo para tal coisa, então é vai usar, né, estou torcendo, estou esperando, tenho esperanças de que, por exemplo, estou com fé em alguma coisa, estou com esperança, curar isso. Ou então você também pode fazer saúde, melhorar. Ó, tava mal, melhorar. Então, saúde, ó, melhorar. Tô torcendo. Tá bom? Mais algum sinal? Pessoal que está aí no YouTube, no chat, alguém tem alguma dúvida, algum sinal? Certo. Que a gente sabe que é uma língua bem difícil para quem não conhece. Então tem muita coisa, principalmente para a gente da saúde, para a gente aprender a se comunicar bem. Sim, e é bastante interessante que um médico saiba. Por exemplo, há um artigo publicado que fala sobre o atendimento psicológico de um surdo. E muitas vezes quem acompanha não é o intérprete profissional, mas é alguém da família que vai fazer essa mediação entre o psicólogo e o paciente surdo. Mas como é que o paciente surdo vai se expressar, né, vai contar, vamos dizer assim, seus podres, seus segredos, para mim da família?
Entende? Então, tem toda essa questão. Assim como, por exemplo, imagina a situação. Um homem, né, um surdo, vai para ter uma consulta neurologista e a intérprete é uma mulher. Ou também o contrário. Uma surda, né, vai, né, para ginecologista e é um intérprete homem. Claro que nós, intérpretes, temos todo um código de ética, né, mas mesmo assim, muita gente não se sente confortável em saber que tem um sexo, né, oposto ali, querendo ou não, observando, por mais que isso seja ético. Então, se o médico souber, é bem mais fácil, porque ficará entre ele e o paciente. Se não é de paciente, aí vai depender muito do contexto, certo? Se o paciente estiver acamado, então a gente faz pessoa, doente, doença. Isso daqui é uma pessoa deitada, certo? Ó, lembra de fazer uma pessoa andando, então a pessoa deitada, certo? Pessoa deitada. Ou você também pode fazer a soletração, né, que é de datilologia, paciente, né? Usar as letras do alfabeto, certo? Mais alguma dúvida? Um sinal que eu acho interessante vocês pegarem, certo? Coração. Coração. Certo? Né? Você faz bem aqui, coração. Queria fazer um coração acelerado, né? Então, ó, coração agitado. Vou fazer aqui assim, ó, certo? É só como se fosse batendo, tá? Mas, ó, coração acelerado. Outro, né? Remédio. Né? Surge aqui uma pergunta, nutricionista, né? O sinal de nutricionista a gente faz em N, ó, nutricionista. Nutricionista. Que vem do verbo comer. Comer e nutricionista. Dentista, você pode fazer médico, dente. Sim, fizeram a pergunta aqui, né, que é quais as dificuldades da criança surda no Brasil. A criança surda no Brasil, elas têm hoje algumas grandes dificuldades, certo? Tem a primeira a compreensão da maioria dos pais, que quer que o seu filho seja normal, né? Então, obrigam que a criança faça aquele implante coclear. Acho que muitos de vocês já viram. Opinião minha mesmo, eu acho aquilo um absurdo. Eu acho que aquele implante deveria ser facultativo para pessoas com 18 anos. Porque uma criança, ela pode desenvolver toda uma cultura surda. E com o implante coclear, ela não vai saber que existe, então você está castrando o direito dela. Outra dificuldade também das crianças surdas é a compreensão, né, principalmente também dos pais. Há um grande estudo de Marta Honora, no livro A Inclusão Escolar de Crianças, né, Surdas, e ela fala justamente um ponto que chamou muita atenção. Ela fala, sabe por que os surdos apresentam atraso escolar? Por exemplo, um surdo de 14 anos é comum você encontrar ele em sala de terceira série, de quarta série do ensino fundamental, quando ele já deveria estar, né, em séries mais avançadas. Isso acontece porque eles, os surdos, muitas vezes não têm a compreensão dos pais, não tem aquele estímulo dentro de casa de se comunicar em língua de sinais, na língua brasileira de sinais. Então ele já chega na escola sem saber, ele na escola vai aprender essa língua para depois desenvolver a língua portuguesa na sua modalidade escrita. Então isso demora por demais. Diferente da gente, né? Nós ouvintes, por exemplo. A gente recebe esse estímulo oral auditivo desde, né, quando a gente é bebê mesmo. Né? E a gente aprende por imitação. Então é isso que acontece. A criança surda, ela não tem muitas vezes esse referencial. Então ele vai aprender na escola ou com um professor que sabe Libras,
ou com seus coleguinhas surdos. Então, né, eu diria que é muito complicado a criança surda se desenvolver no âmbito escolar se os pais não conhecem a cultura surda e não compreendem ainda a identidade surda do seu filho. Respondi? Bom, em Campina, né, tem esse incentivo. Aqui tem a Escola de Áudio e Comunicação de Demóstenes Cunha Lima. E também tem surdos, né, que não são mais crianças, mas, né, assim, optam por escolas regulares, na qual tem um intérprete. Aí aqui entra um ponto muito polêmico também, né, porque muitas vezes as escolas que têm crianças surdas e chamam os intérpretes, diz que quem vai pagar os intérpretes são os pais. E isso é um absurdo, porque é a escola que tem que pagar esses intérpretes, não são os pais. Tem até o relato de um surdo de outro estado que ele fez o curso de pedagogia numa universidade particular e depois descobriu, acho que no meio do curso, de que sua mensalidade era maior que a dos outros colegas de sala, porque tinha um intérprete e quem está pagando o intérprete era ele. Então ele entrou, acionou a justiça e ganhou facilmente. Por que isso? Porque antes do século XX, né, tinha-se a ideia de que a pessoa com deficiência tinha que se adequar à escola. Então aí você tinha a fase da integração, né, que eram pessoas segregadas dentro de uma sala de aula. E felizmente, né, no final desse século, surgiu a inclusão. Então, é a escola que tem que estar preparada para receber esses alunos surdos. Temos grandes conquistas, né? Por exemplo, temos a Lei de Libras, 10.436 de 2002. Temos também a Lei Brasileira de Inclusão, né? Que é a Lei, se eu não me engano, 15.435 de 2015 também, se eu não me engano. Então, assim, eu sei que há vários dispositivos legais, há mais de 200 dispositivos legais que embasam todo o acesso de pessoas com deficiência nos âmbitos acadêmicos. Se vocês notarem, né, teve um boom de acesso de surdos no âmbito acadêmico superior. Então tem surdos né, fazendo mestrado em física, surdo fazendo mestrado em filosofia, fazendo mestrado em biologia, fazendo doutorado. Tem uma conhecida minha, a professora Denise, do Instituto Cegos, que ela está no doutorado. Então é uma grande conquista um cego chegar ao nível de doutorado. Imagina se fazer uma prova inteira de seleção de doutorado, né? Tudo em braille, sem auxílio de um ledor. Então são barreiras que estão sendo quebradas e isso é um ponto muito positivo. Mais alguma coisa? O tempo voa, né? Jennifer Freitas comentou aqui a falta de conhecimento da Libras por parte dos profissionais vai além do constrangimento para o paciente. Muitas vezes o autocuidado acaba prejudicando. Isso. Especialmente porque nem sempre o acompanhante recebe ou repassa adequadamente as recomendações médicas. Isso. Aí entra também uma questão interessante. Todo surdo sabe Libras? Não. Nem todo surdo sabe Libras. É engraçado fazer um paralelo aqui, né? Eu falo 10 idiomas e leciono 10 idiomas. Aí quando eu falo isso, aí alguém fala, mas você nem português direito? Mesma coisa se vale com os surdos. Tem surdos que não sabem Libras. Então, às vezes acontece que, né, falha do intérprete mesmo, né, que não conseguiu passar aquela ideia para o surdo, ou a falta de compreensão mesmo do surdo. Eu já tive, né, contato com surdos que realmente não sabia nada de Libras e entendia uma coisa totalmente alheia do que a gente estava tentando comunicar. Então é bem complicado essas questões. Então, para esses casos, é interessante que o médico faça uma letra, né, digamos, mais legível possível, né, e dê informações mais claras e diretas, sem fazer aqueles arrudeios usando palavras complexas, tipo, o paciente demonstrou uma cefaleia, ou precisou fazer uma anamnese. Vamos falar no popular, que ajuda muito o intérprete também. Não estou dizendo que os intérpretes não saibam o que significa, sabem sim. Tem
cursos específicos, né, para as áreas. Tem intérprete que se especializa no âmbito jurídico, outro em saúde, outro educacional, certo? Mas quanto mais claro for a informação e mais direta para o paciente surdo, melhor vai ser o entendimento dele, tá bom? Cursos de Libras em Campina Grande. Tem os das igrejas, certo? E tem o da Associação de Surdos, né? Eu recomendo, primeiramente, que vocês procurem, né, que tiver interesse, o da Associação de Surdos. Por que isso? Porque lá que ensina são surdos, né? Então, digamos que o professor ele é nativo na língua. E também porque, né, vai quebrar de imediato aquela sensação de que um professor, né, de Libras tem que ser um ouvinte. Não. Se for um surdo, é melhor. Porque isso, né, você vai ver que você vai ter mais facilidade depois de se comunicar com outros surdos. Tá bom? Então, né, ele vai precisar também aspectos mais culturais, certo? E você vai desenvolver estratégias para comunicação mesmo. Então, primeiro eu indico o da Associação de Surdos de Campina Grande e depois, né, caso não encontre, procure o das igrejas. Eu sei que tem na Igreja Batista da Graça e tem na Congregacional perto do Viaduto. Eu não conheço ainda outra igreja que esteja fornecendo. Mas sempre é bom também vocês ficarem... tem na internet, né? Mas vocês seguirem páginas de surdos ou de cursos. Sempre tem. Tem até um curso interessante, que é o de tradução e interpretação, né? No qual um professor do Signa, se eu não me engano, ele apresenta 14 estratégias de tradução, certo? Então tem vários aspectos, tem vários, né, viés aí. Uma coisa que eu indico tenta evitar esses cursos, né, de YouTube, certo? Por que isso? Porque vai ter muito regionalismo. Por exemplo, né, aqui a gente utiliza o sinal de pai de duas maneiras. A gente faz pai, soletrando, pai, ou então homem e a bênção, forma sinal de pai. Na banda de sul, sudeste, eles usam o sinal de pai aqui, por causa do bigode, pai. Então, né, tem essas questões de regionalismo. Então, se você for procurar um curso, tente procurar mais próximo da sua cidade, tá bom? Mais alguma dúvida, algum comentário? Ou nada, Jéssica? Certo. Tem um ponto interessante, certo? Um ponto bem legal. Os surdos estão tentando evitar dar o sinal para as pessoas, evitando que se utilize a primeira letra do nome, certo? Por exemplo, né, o meu sinal na comunidade surda é esse daqui, porque simula um N e tem a costeleta, certo? Mas eles estão tentando evitar dar esses sinais para, né, pessoas ouvintes, né, baseando na primeira letra do nome. Mas ainda é uma questão que está sendo, né, debatida aí. Eu acompanhando essas questões atualmente políticas, né, eu gostei muito de um candidato a vereador, não vou dizer o nome por questões, né, éticas, mas ele está com um projeto muito legal, né? Uma das propostas dele é abrir o quantitativo de vagas para profissionais tanto da área de saúde como de outras áreas e abrir dentro dessas vagas, né, de trabalho, vagas para surdos, para que assim, né, ele possa atender os surdos. Então, por exemplo, um surdo passou mal e precisa entrar em contato com um hospital. Esse hospital tem um funcionário surdo para fazer esse atendimento. Então, eu acho uma ideia muito legal, muito bacana. Achei bastante viável. Aplicativos que ajudam a aprender. Essa é uma questão um pouco mais complicada, certo? Porque, né, tem um que é o HeadTalk, que muita gente conhece, é interessante, certo? Mas aí, né, depende de como você aprende, certo? Eu não vou criticar nenhum aplicativo, nem nada desse tipo, eu vou criticar como você aprende. Por exemplo, eu já passei por várias escolas de idiomas daqui de Campina. Então, alguém pergunta, Nemo, tua escola é boa? Depende, como é que você aprende. Porque tem escola que vai focar mais na comunicação, outra mais na leitura,
outro, né, deixa você ser mais autônomo. Então, como é que você aprende? Depende de como você aprende, você procura a escola mais adequada para o seu ritmo, né, para a sua metodologia de aprendizagem. Então, aplicativo que ajuda a aprender, eu realmente não cito. Certo? Mas sim, o HandTalk, né, que você pode pagar alguns sinais por ele, certo? Lembrando que, né, a Libras é uma língua, então você não vai aprender sinal por sinal, você tem que aprender ela por contextos. Como você acha que seria melhor para a inclusão da disciplina de Libras nas escolas? Bom, assim como a gente aprende nas escolas e ofertado em inglês e espanhol, por que não oferecer Libras também? Vou explicar um ponto aqui, né? Antigamente, como eu tinha falado, as pessoas com deficiência eram excluídas. Depois chegou a fase, né, da segregação. No caso, o que seria a segregação? Né? Seria ter uma escola de pessoas normais, normais, e tinha uma escola de pessoas com deficiência. Certo? A gente entende aqui o termo normal no sentido não que os outros não são, certo? Mas para facilitar aqui o entendimento, tá bom? Então teria dois tipos de escolas, um destinado a pessoas com deficiência e outro destinado a pessoas sem deficiência. Isso seria segregação. Depois chegou a integração. A integração era na inclusão das pessoas com deficiência em ambientes escolares de pessoas normais, né? Digamos assim, certo? Escolas regulares. Então o que acontecia? Quando o professor passava um trabalho, por exemplo, isso ainda acontece até hoje, o que acontece? Vamos supor que tem um trabalho de trio. Se tiver 3 surdos na sala, eles vão se unir. Porque eles vão se sentir já excluídos pelos demais. Não seria mais interessante colocar um surdo em cada outro trio, não? Né, haver essa real inclusão, essa relação, essa troca. Então, né, eu acho que nesse viés, a inclusão da disciplina de Libras seria muito bom também. Porque você compreenderia a cultura do outro. Inclusive, né, cumpriria a 20ª proposta, né, o 20º objetivo, se não me engano, da educação, né, que é diminuir as diferenças, né, diminuir preconceito, aliás, e valorizar as diferenças. Então, sim, acho que a Libras, se Deus quiser, onde vai ser inserida. A gente já deu um grande passo nisso, né, porque já é obrigatório em curso de enfermagem, no curso na área de saúde, na verdade, e também nas licenciaturas. Mais alguma questão? Edilene está aqui achando muito boa a palestra. Colocou aqui, já fiz um curso básico, hoje deu para refrescar a memória, porque quando não se pratica, se esquece. Tem esse problema mesmo do esquecimento? Tem sim. Eu falo por experiência. Quem não pratica, seja qual for o idioma, esquece. Certo? Vai esquecer. Assim como, né? Quanto mais contatos você tiver, quanto mais você se expor àquele idioma, mais fluente você se torna. Então, quer aprender Libras? Entre em contato com o surdo. É a melhor maneira que tem. Ok? Vá para escola, vá para igrejas que tenha intérpretes. Se insira mesmo no meio. Tá? E não tenha medo de errar. Tá bom? Acho que o erro faz parte de qualquer coisa. Tá bom? Eita, que palestra boa, hein, pessoal? Isso aqui foi mais que uma palestra. Isso aqui foi um bate-papo, uma aula, tudo junto, né? Obrigado. Muito, muito bom. É sempre bom lembrar que é difícil falar Libras, é difícil lidar com alguém surdo, cego, mas mais difícil ainda é toda uma comunidade, e que bom que esse tema veio para um simpósio de saúde pública, de saúde coletiva, que é toda uma comunidade que depende de atendimento e que precisa ser abastecida, precisa ser bem compreendida, e nosso papel é atender todos, e de forma universal, com equidade, compreendendo as diferenças e maximizando o que a gente puder no atendimento dessas pessoas. Isso.
Lembrando, né, que vocês, como, né, médicos, enfermeiros, vocês não vão salvar vidas atrás da Libras, né? Porque só quem salva é Jesus. Né? Mas vocês vão fazer o melhor possível apenas pela questão de comunicação. Olha essa diferença muito importante. Muito, muito bom. A gente agradece. Eu que agradeço. A gente podia passar a noite inteira aqui aprendendo novos sinais, aprendendo novas formas de se comunicar. Só tivemos comentários positivos realmente no chat do YouTube. Que bom. Nos grupos aqui, todo mundo falando bem. E acho que houve um grande aprendizado hoje de noite. E mais do que isso, uma vontade, eu acho, da maioria de aprender mais, de se capacitar nessa área. E bom, isso aí é o mais importante. Isso é muito bom. Agradecer demais, Neemias Lourenço. Muito boa palestra. Eu que agradeço o convite e sempre à disposição. Muito obrigado.